A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amados e amadas do Senhor, Igreja do Senhor. Como é que vocês estão hoje nesse dia maravilhoso ao qual o Senhor nos concebeu? Vocês já foram gratos hoje, falaram para o Senhor: Senhor, obrigado por tudo que Tu tem concebido nesse dia, nessa data de hoje. E falar que hoje vai ser melhor que ontem, pela honra e pela glória do Senhor, meus amados. Amados, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é lindo. E hoje Deus me deu uma palavra para o meu e para o teu coração. E eu queria entregá-la para vocês, porque o Espírito me impeliu e falou assim: entrega para a minha igreja, entrega para os meus queridos, entrega para aqueles que eu amo, entrega para a minha noiva, que é a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então eu gostaria de começar esse dia com uma oração e agradecer pela minha vida e pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Pai Santo, Pai querido, Jesus, eu te apresento a minha vida dos teus filhos que chegaram neste canal de oração, Pai, que eles possam ter acesso a esse vídeo, Jesus, que tu possa falar tremendamente, Pai, que você possa falar, Senhor amado, tremendamente, brutalmente dentro do coração deles, para que eles possam entender, Jesus, que eles são muito mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Obrigada, Jesus, assim eu te agradeço. Amém. Amados, louvado seja o Senhor. A palavra caiu em Juízes, capítulo 10, versículo 6, a qual nós vamos falar, louvado seja o Senhor, sobre um guerreiro chamado Jefité, escolhido por Deus, levantado por Deus, enquanto a cidade estava passando e sofrendo por uma grande opressão por causa dos amonitas que invadiram aquela cidade de uma forma violenta. E Jefité, louvado seja o Senhor, ele foi um homem a qual eu me compadeço da história dele, porque foi uma história, louvado seja o Senhor, de aprendizado, uma história que de crescimento, de resiliência, louvado seja o Senhor, né? Quem nunca passou pela história de Jefité? Então, meus amados, como é longo, mas eu vou ler um pouquinho para vocês. Ele vai falar que Jefité, né, no capítulo 11, Jefité, o Gileade, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe concebeu filhos, que quando já estava grande expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois o filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos, estabeleceu em Tobi ali um bando de guerreiros, uniu-se a ele, louvado seja o Senhor. Então a palavra de Deus diz, louvado seja o Senhor, que ele era filho de uma prostituta, né? O filho de uma prostituta, a qual os seus irmãos, quando pegaram a maioridade, expulsaram ele sem direito nenhum. Ele foi expulso da sua casa, ele foi expulso porque ele é filho, né? Ele era... Naquela época, a prostituta era condenada, louvado seja o Senhor, né? Então, ele era tido como um bastardo, né? Então, eles não queriam dar direito para aquele homem o que ele tinha de herança, porque ele tinha um pai, né? Então, louvado seja o Senhor, aquele homem, ele foge e depois ele se une a outros guerreiros e ele junta, louvado seja o Senhor, um grupo de guerreiros, né? Então, ele fica conhecido na cidade de Tobi e logo depois, louvado seja o Senhor, o próprio Jesus Cristo permite uma situação, porque o povo de Israel estava ali em pecado com o Senhor, fazendo coisas abomináveis, né? Eles viraram as costas para o Senhor, pararam de prestar culto para o Senhor, e o próprio Jesus Cristo permitiu a invasão, né, dos amonitas, e os amonitas iam entrar em confronto, e aquele povo... ao mesmo tempo, eles se reúnem e falam: quem ir contra, né, os amonitas, nós vamos lidar como liderança. E o interessante, amados, quando Deus quer levantar uma pessoa, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, né? De tantos guerreiros que estavam ali, o próprio Jesus Cristo levanta, né, Jefité, um homem guerreiro, porque ele já vinha de família com essa herança, louvado seja o Senhor, tanto no seu DNA, né, como na sua herança mesmo.
Então o próprio Jesus Cristo fala que aquele povo, eles foram obrigados a procurar, porque estava havendo uma grande fome e opressão, e ia começar a guerra, louvado seja o Senhor. Ou seja, aqueles homens tiveram que baixar a cabeça, eles tiveram que olhar e ver o valor daquele homem. Eles começaram, o próprio Espírito Santo expeliu que eles fossem procurar aquele homem, porque ele era valoroso, né? A qual eles não conseguiram ver e permitiram, né, que a sua família expulsasse. Então, para combater um bom combate, meus queridos, nós temos que ser guerreiros, né? Porque vem muitas lutas vêm para nos massacrar. E aquele povo ia ser massacrado se eles não procurassem um homem temente, um homem, louvado seja o Senhor, escolhido pelo Senhor, levantado por homem, levantado por Deus, não por homem. Então, quando você é levantado por Deus, meus queridos, vocês podem ter certeza que a mão do Senhor vai na frente. E eles procuraram Jefité, e Jefité, louvado seja o Senhor, falou assim: olha, Deus vai me dar, se eu lutar contra eles, Deus vai me entregar nas minhas mãos. E logo em seguida, eles entraram no consenso, o próprio povo de Israel prometeu para eles, fizeram lá o acordo, e ele deu aquela liderança, louvado seja o Senhor, ele colocou ele como líder, ou seja, ele vai contra os amalequitas, derrota os amalequitas, porque os amalequitas tinham subido ali, né, por causa de uma rivalidade, que tinha acontecido algo, né, quando o povo de Israel queria entrar na cidade, e eles não permitiram que eles atravessavam. Então eles permitiram por 2 vezes, só que o povo teve que ser obrigado a entrar. Louvado seja o Senhor. Muitas guerras, meu querido, muitas perseguições aquele povo passava, né? Então aqui não é diferente, que o povo de Israel, eles eram perseguidos. Louvado seja o Senhor. É desde muito tempo para aquele povo, né? Então, os amalequitas, louvado seja o Senhor, eles queriam, os amonitas, eles queriam, né, se vingar dessa situação que aconteceu lá no passado, né, que o Israel entrou em confronto com eles, mas na verdade não foi isso. O próprio israelita queria atravessar, mas o povo já morreu, não queria, já morreu, não deixava eles atravessar, né? Então o que acontece? O povo egípcio não queria deixar eles entrarem, porque eles precisavam atravessar para chegar na fronteira. Então, quantas vezes você se colocou nessa situação que para nós chegarmos na linha da chegada, aonde o próprio Jesus Cristo coloca dentro do seu coração, que nós precisamos passar e atravessar em certas situações, certos lugares, a qual acontecem muitas situações, né, que nós somos impedidos de conquistar o que Deus colocou na nossa vida, né? Então, isso entristece no nosso coração. E ali não seria diferente a história, só que Deus, quando Ele nos chama como os guerreiros, guerreiros da fé, valentes guerreiros da fé. Nós somos gigantes na fé. Então, meus queridos, eu não sei o que vocês estão passando. Essa palavra aqui, ela vem falar do homem guerreiro, que ele foi, louvado seja o Senhor, ele foi expulso da sua cidade, como uma pessoa que não era um filho, era como um bastardo para aquelas pessoas, mas ele cresce espiritualmente, porque Deus levanta ele, e ele é tido como líder depois, porque aquele povo se arrepende. E ele logo em seguida, ele entra, né? Ele vai ali, manda os mensageiros, né? Ele apazigua e ele vai e ganha essa batalha. Meus queridos, não existe batalha nenhuma que o Senhor não possa ganhar. Embora você tenha que atravessar por dificuldade, por situações, né? Às vezes o próprio Jesus Cristo faz você sair de um lugar e ir para o outro, para que você vença, para que você conheça quem você é de verdade. Então o próprio Jesus Cristo permitiu uma situação na casa de Jefité, né? Os seus irmãos se levantam, então ele permitiu aquela situação para que ele pudesse ver o seu valor. Então nós temos valor para Cristo, né? Nós temos paternidade. E o próprio Jefité falou assim: não, vocês me expulsaram da casa do meu pai. Quantas pessoas que estão sofrendo dentro da igreja, né? Que são expulsas, louvado seja o Senhor, por nossos irmãos, que era para ser nossos amigos, nossos compatriotas, nossos aliados na fé, né? E quantas vezes, quantas situações passamos dentro de casa, a qual nossos irmãos se levantam contra a nossa vida, a qual, né, a inveja, a corrupção, ela entra dentro do nosso lar, né? E
O inimigo, ele não está brincando nem com a minha vida, nem com a tua vida. Então, se você permitir que isso venha acontecer, essa situação, saiba, meus queridos, que Deus quer te levantar como um guerreiro. Deus quer te levantar como um guerreiro na fé, um gigante na fé, como foi esse homem. Esse homem, ele se levanta, ele sai da sua zona do conforto, ele cresce espiritualmente e ele junta um povo que acreditava nos seus sonhos, porque ele já era um guerreiro. Então nós somos um guerreiro em Cristo. Às vezes nós temos sonhos, meus queridos, nossos sonhos são destruídos pelo adversário. O adversário tenta roubar o que nós temos de melhor, o sonho que Deus sonhou para nós. Mas, meus queridos, eu posso te dizer, ainda que você creia, ainda que você morra, você viverá em Cristo. Aí tudo que você pedir em oração, meus queridos, saiba que você pede de oração, crendo, o Senhor vai te responder e vai te entregar nas tuas mãos. Palavra de Deus, pedir, dai-se-vos-ás. Mas saiba pedir, porque esse Deus, ele é o Deus poderoso. É o poderoso para de Deus cumprir na nossa vida o que ele tem na minha vida, na sua vida. E saiba que ele vai te dar estratégia, porque aquele homem teve estratégia, louvado seja o Senhor. Quando ele, Jefité, lhe mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, ou seja, ele vai primeiro apaziguar, tendo um diálogo com aquele rei, né, com o povo lá de Egito que estava vindo contra eles, né, e o próprio Jesus, o próprio rei, ele fala que ele entrou, então ele manda novamente, louvado seja o Senhor, né, outra mensagem. Então, meus queridos, eu não sei para que Deus está falando aqui, para qual é o coração. Não desista da sua caminhada, não desista do sonho que Deus tem nas tuas mãos, não desista, porque esse Deus é poderoso para cumprir na minha vida e na tua vida. Não desista, ainda que você não consiga conquistar nesse lugar, sabe que a porta que Deus fecha, Deus abre uma muito maior. E esse Deus é um Deus de conquista, é um Deus que te dá estratégia, um Deus que faz você crescer espiritualmente. Às vezes nós precisamos crescer espiritualmente para que nós possamos adquirir o que Deus quer. Nós podemos ter que amadurecer na fé, para que Deus entregue o que é necessário para que nós possamos seguir, para que nós possamos vir conquistar. Então nós temos que ser, sabe, como Jefité foi. Ele cresceu espiritualmente, louvado seja o Senhor, mas logo em seguida ele usou estratégia para conquistar, né, aquele povo, aquele rei que estava ali para, né, para querer invadir, para querer entrar em confronto, né? Então, louvado seja o Senhor, o Espírito do Senhor apossou-se de Jefité, e ele atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá e Gileade, e daí avançou contra a Amonita. E Jefité fez um voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, sobre os amonitas será do Senhor, e ofereceu holocausto. Ou seja, olha só como lindo a fé de Jefité, né? Ele era para estar ferido, machucado, triste, né? Mas não, ele cresce espiritualmente, ele cresce com pessoas que acreditam no seu potencial, acreditam nele, acreditam que ele é um guerreiro na fé, né? Então, meus queridos, que o próprio Jesus Cristo venha falar dentro do seu coração. Quem sabe eu estou falando para uma mulher e para um homem de fé, a qual já foi magoado, já foi cuspido, a qual já foi levantar o teu nome, né? Falaram que você não ia conseguir, falaram que você é um bastardo, falaram que você é um incircunciso, mesmo sabendo que você é ungido do Senhor, louvado seja o Senhor. Ainda que eles possam duvidar que Deus tem na minha vida, na tua vida, meus queridos, acredito, tenha fé, porque esse Deus é poderoso para fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Então, mas aquele homem com a estratégia que Deus deu, o que ele faz? Ele faz um voto, o próprio Espírito Santo entra, se apodera de Jefité, e ele fala: Senhor, se tu me der esse povo, se tu me entregar a vitória, Senhor, Deus querido, Deus santo, entendeu? Eis que eu vou oferecer as ofertas, eu vou te agradecer. Então, meus queridos, às vezes nós precisamos ser gratos para o Senhor a mais. Nós temos que ser mais gratos por tudo que Deus faz na nossa vida. Nós temos que começar a observar, olhar para dentro do nosso coração e observar o que Deus fez até agora. Às vezes nós não sabemos agradecer o dia de hoje. Às vezes nós achamos que está muito ruim para nós, mas sabe, meus queridos, que você não é bastardo. Você não é um circunciso. Você é ungido do Senhor. Você tem patente
paternidade e saiba, meus queridos, que Deus quer te fazer um vaso de honra na presença do Senhor. E lembre-se, olhe para dentro de você e faça uma leitura e veja, olha para trás e veja tudo que Deus já fez na sua vida, e olha outras pessoas que estão passando por necessidade. Às vezes as pessoas estão precisando de um fôlego de vida, e eu estava, louvado seja o Senhor, por esses dias eu vi um vídeo, meus queridos, a qual o médico indiano, ele estava tentando reanimar uma criança recém-nascida, e ele não desistia, e a criança aparentemente estava morta, e aquilo doeu tanto no meu coração, Deus, o Espírito Santo falou dentro do meu coração, ele falou: filha, seja mais grato por tudo que eu tenho feito na tua vida, porque até o sopro de vida sou eu que concebo. E muitas das vezes, meus queridos, nós esquecemos essa parte. Nós esquecemos que Deus, ele tem o poder, a chave do coração, a chave da vida, a chave da morte. E aquele homem, aquele médico instruído pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele não desistiu, e ele tentou por alguns minutos, soprou, ele colocou, e louvado seja o Senhor, aquela criança voltou a viver. E assim somos nós, como estamos mortos espiritualmente. Às vezes nós deixamos o nosso coração nos parar, a nossa mente nos parar, os problemas tomarem conta de nós ficamos sufocados de tantos problemas. Mas o Senhor quer que você foque, olhe para o céu, e você se arrependa das coisas que você não sou grata. Vocês têm que começar a ser grato e não se arrepender das coisas que vocês não fizeram, mas das coisas que vocês vão fazer, mas das coisas que vocês não fizeram. Comece a ser grato para o Senhor, agradecer o que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. Sabe que nós somos observados pelo Senhor a todo momento. E sabe que quando nós queremos viver uma vida com Cristo, uma vida reta, íntegra, nós temos que começar a se analisar. Será mesmo que eu estou agradando o coração do Senhor? Será mesmo que eu estou agradando o Espírito Santo? Então nós temos que fazer essa reanálise todo dia, porque o dia a dia as lutas vêm querer nos matar, vem querer nos apedrejar. A vida em si, né? Se você olhar, parar para pensar, Deus, ele é muito bom conosco, meus amados. Deus, ele é maravilhoso. Então, essa história de Jefté, eu tomo para mim, né, que nós temos que, a vitória, ela vem do Senhor, né? Então, aquele homem precisou ser expulso, sair da zona do conforto dele, para que ele crescesse espiritualmente. Ele era como os bastardos, né? Ou seja, por mais que as pessoas não acreditem em você, apesar, eu não tenho meu pai. Quantos não tem pai e a sua mãe aqui? Né? E isso é uma falta que nós sentimos. Então, assim, eu tive muitos problemas por não ter o meu pai. Louvado seja o Senhor, né? Por crescer sem ter o meu pai verdadeiro. O meu pai é o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho paternidade porque o Senhor me perdoou dos meus pecados desde o dia que eu comecei a crer na palavra do Senhor, que na cruz do Calvário ele deu o filho dele muito amado para morrer pela minha vida e pela tua vida. Ali eu criei no Senhor e eu tenho paternidade, que é o meu Senhor. E louvado seja o Senhor. Esse homem, ele cresce espiritualmente, né? Ele precisou passar por uma desilusão, por uma tristeza, não levou nada, né? Às vezes nós queremos brigar por tantas coisas, tantas, né, por herança, quantas brigas de herança que você vê aí, filho matando pai matando filho, coisas que estão acontecendo horríveis, né? Essa falta, essa briga por poder. Mas aquele homem foi expulso sem ter direito a nada. Mesmo ele tendo direito, ele abriu mão e ele foi ali, louvado seja o Senhor. Ele confiou no Senhor. Quando aqueles homens, o próprio Espírito Santo foi lá e tocou, e ele mesmo, louvado seja, ele começou a crer. Quando nós cremos no Senhor, aquele cara tinha uma intimidade com o Senhor. Nós temos que abrir essa intimidade com o Senhor. O Senhor quer ser íntimo teu. O Senhor quer ser teu amigo. O Senhor quer te dar vitórias, meus queridos, para que você possa ter esse diálogo com qualquer pessoa que vem encontrar você.
aquelas pessoas que vão se levantar contra a tua vida, essas que Deus vai te colocar para te... Deus, ele vai permitir situações na sua vida, né? Para que você venha ser confrontado, para que você venha ver quem é você. Às vezes nós falamos, Senhor, não acredito, Senhor, porque tu colocaste essa pessoa na minha frente. Olha, porque fulana me persegue no trabalho, porque é o próprio Jesus Cristo querendo estimular a tua fé, estimular o teu caráter, querendo te transformar numa pessoa melhor. Louvado seja o Senhor. E aquele homem, ele faz uma aliança com o Senhor, ele faz um voto, Senhor, se você me der a vitória, Senhor, eu vou ofertar na tua casa, vou te dar a vitória, vou fazer coisas grandes para ti. Louvado seja o Senhor. Então, louvado seja o Senhor, ele vai, e então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades desde Aroé até as vizinhanças. Miniti, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou na sua casa, em espaço, a filha saiu ao seu encontro. Até aqui, amados, louvado seja o Senhor. Interessante que quando Deus promete, meus queridos, o tempo pode passar. Ainda que o seu coração venha se abalar, ainda que você venha turbar o seu coração, creia na palavra do Senhor. Creia, porque esse Deus é um Deus poderoso. Ele não volta atrás. O que ele prometeu, ele garante, meus queridos. Ele garante. Ele vela pela sua palavra. Ele cumpre a risco. Saiba que o Senhor, ele jamais vai fazer uma promessa na tua vida sem que ele possa cumprir. Até porque ele é o dono do ouro e da prata. É o Deus que levanta levanta o enfermo. Aonde ele cura o leproso. Aonde ele levanta o morto. Meus amados, entendam o que Deus está falando aqui para vocês. Que essas palavras não sejam vãs, nem perante a mim e nem perante a vocês. Que vocês possam abrir o coração para vocês e ter essa história de Jefté como um grande guerreiro, como um grande líder, como um grande homem que conquistou várias vitórias, porque ele creu. Ainda que ele era pequeno, ainda que ele era bastardo, porque o Senhor pega coisas loucas para confundir, sabe? Aqueles que pensam que são nada. Não são nada, meus queridos. E que esse Deus é lindo. Aqueles que estão dizendo que você não é nada, creia. Creia, porque esse Deus, ele faz, ele te entrega nas tuas mãos os seus adversários. Ele vai entregar nas tuas mãos. E pode ter certeza, meus queridos, que você não vai agir como eles agiram. Você vai agir com amor, porque nesse meio tempo você já cresceu espiritualmente. Deus já falou contigo. Deus já quebrou teu coração, Deus já te limpou. Por isso que nós precisamos de água viva. Todos os dias nós precisamos ser alimentados da palavra do Senhor. Meus queridos, eu não sei para quem Deus está falando isso hoje, mas eu acredito que Deus te trouxe aqui para você ouvir para o seu coração, ainda que você queira desistir de tudo que Deus tem para a sua vida, ainda que você possa passar por situações, ainda que o Senhor possa te tirar da zona do conforto, ainda que o Senhor venha te quebrar para te fazer um vaso novo, para te crescer espiritualmente, deixa o Senhor fazer. Fala, Senhor. E outra coisa, seja grato pelo dia de hoje, seja agradecido pelas coisas maravilhosas que Deus tem proporcionado, seja grato pelo seu esposo, esse cara ranzinza, esse cara que, que dá, que vai ali, que faz mesmo com poucos, querido. Mas você tem que ser feliz. Agradece pelos filhos que você tem hoje, que são uma bênção. Para de xingar os seus filhos, a palavra tem poder. Abençoa seus filhos, abençoa a vizinha que te persegue, abençoa aqueles que te querem mal. A palavra de Deus diz, louvado seja em Coríntios 13, sem o amor é impossível agradar o Senhor. Também, meus queridos, o amor é ele que vence o mal, é ele que entra em qualquer lugar, é ele que vai entrar dentro do seu ambiente de trabalho que você é perseguido, é ele que vai tocar no coração do chefe, é ele que vai fazer você ali ser reconhecido. É o próprio poder do Espírito Santo, é o próprio amor. É ali que você vai entrar dentro do seu casamento. É ali que você vai ser frutífero para o Senhor. Olha, meus queridos, nós somos como uma árvore frutífera. Nós temos que dar frutos bons para o Senhor. Nós temos que todo dia achar que o Senhor possa conceber
Graça sobre os seus olhos, sobre nós, porque nós somos criaturas pecaminosas, frágeis, nós somos frágeis perante o Senhor. E essa palavra, meus queridos, eu queria deixar para vocês que vocês gravassem Juízes capítulo 10, versículo 6 e o capítulo 11. É uma grande história de aprendizado para você. É uma grande história de homens e mulheres guerreiras, porque eu vejo vocês como guerreiros, eu vejo como vocês guerreiras do Senhor, para você estar aqui nesse dia de 2024 vivos. Nós estamos aqui que dá graça, e que Deus ele tem concebido essa graça para nós. Então, meus queridos, eu queria estar orando pela vida de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a pastora missionária Flávia Araújo. Você que chegou aqui, que você clique aqui nesse sininho para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom. E você se inscreve também para você receber a oração. A notificação você coloca para todos os dias. Porque se eu alcançar, eu vou começar a alcançar o número, eu preciso para começar a fazer live. E seria interessante para poder responder vocês ao vivo, meus queridos. Então agradeço vocês, agradeço que o Senhor possa ir adiante de vocês, falar dentro do coração de vocês, que o Senhor possa entrar nas causas que são impossíveis, meus queridos. Louvado seja o Senhor. Então oremos. Soberano Deus, eterno Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus querido, Deus Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus filhos, Senhor amado, aqueles que alcançaram a Tua palavra, Pai, que Tu venha falar poderosamente no coração deles, Pai. Deus, vai adiante, Pai, concebe a Tua graça, o Teu poder, Jesus, concebe, Jesus, confirma a Tua vitória, Senhor, para cada um deles, Pai, que Tu venha, Senhor amado, fazer coisas grandes, Pai, para esse dia de hoje, para o nosso amanhã, Jesus, e para o nosso futuro. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.